Bom dia, iremos falar sobre um dos filmes mais esperados de 2019 e um dos filmes que pararam os cinemas do Brasil e do mundo ano passado. Esse filme teve uma incrível bilheteria de 1,074 bilhões de dólares, tornando-se assim a sexta maior bilheteria de 2019. Além disso, quebrou vários recordes. Foi o filme com mais indicações ao Oscar, recebendo 11, e acabou levando duas estatuetas para casa. Uma de melhor ator, com Joaquin Phoenix, e a outra de melhor trilha sonora. Coringa tem uma produção incrível, impecável eu diria, começando por sua direção. A direção fica por conta de Todd Phillips. Seus produtores são Bradley Cooper, Emma Chillinger-Koskov, Todd Phillips e Walter Hamada. Seus roteiristas são Bill Finger, Bob Kane, Jerry Robson, Scott Silver e Todd Phillips. Sua direção de fotografia fica por conta de Lawrence Sher. Seu montador-chefe seria Jeff Groth. E seu chefe figurinista, Mark Bridges. Algumas empresas envolvidas são Warner Bros. Studios e DC. Seu elenco principal contém Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, ou mais conhecido como Coringa, Robert De Niro, que interpreta Murray, Brad Cullen, que interpreta Thomas Wayne, e Frances Conroy, que seria Penny Fleck, mais conhecida como a mãe de Arthur Fleck. O ano de produção do filme foi em 2019. A estreia no Brasil foi em 3 de outubro de 2019. Possui uma classificação para maiores de 16 anos. Possui uma duração de 122 minutos. E seu país de origem é Estados Unidos da América. Isolado, intimidado e desconsiderado pela sociedade. O filme retrata a vida de Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, um fracassado comediante que vive à margem da sociedade e trabalha como palhaço para uma agência de talentos, e toda semana precisa comparecer a uma agente social. Arthur vê a sua vida perdendo sentido em todos os rumos, quando acaba ficando desempregado e sua mãe adoece. Tudo isso desencadeando uma série de acontecimentos que deixaria qualquer pessoa maluca, como a falta de solidariedade, amor ao próximo, a falta de investimentos em saneamento básico e saúde. Após sua demissão, Fleck estava voltando para casa e não reage muito bem com a ironia de 3 rapazes em pleno metrô e acaba os matando. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, no qual Thomas Wayne, interpretado por Brad Cullen, é seu maior representante. É um filme de como uma pessoa simples torna os vilões mais cruéis e amados da história dos quadrinhos. É repleto de violência, tanto física quanto psicológica, possui cenas impactantes e de caráter duvidoso, tendo como função transmitir o nosso erro como sociedade em termos socioeconômicos. No filme Coringa, podemos perceber vários suportes visuais, como o uso da linha de formação, já que no terno do personagem podemos perceber mais texturas, jogo de sombras entre as cores do seu paletó, ou uso de linhas de configuração, em que o objetivo recebe cor e define a parte externa da figura. Já que Gotham é uma cidade muito sombria e que cheira a morte, tem um aspecto horripilante. Coringa acaba se destacando em várias cenas, por isso usa essas cores tão chamativas. Isso de certo modo acaba gerando um contraste bem nítido de ver o filme em todos os momentos. Há também diversos contrastes presentes, como a cena que ele está em seu camarim olhando para o espelho, tentando se alegrar, mas acaba não conseguindo. Isso porque uma lágrima escorre pelo seu rosto. As formas fazem uma parte contextual da história, uma vez em que o momento como ele sendo agredido fisicamente e verbalmente nas ruas foram compostas, fizeram com que a personalidade do Coringa tomasse a conta, e a partir do momento em que ele mata os 3 funcionários
das empresas de Thomas Wayne. A construção do palhaço assassino já está feita. Bom, primeiramente no cartaz a gente usou o vermelho Pomegrate, que é um vermelho mais pro vinho. Bom, tem o Jungle Green, que ele é um verde escuro, o Dodger Blue e o amarelo trigo. Nós usamos essas cores porque eram as cores que ele tinha nos quadrinhos, já que o personagem é oriundo dessa época, e também que ele se pinta e que ele se veste nos filmes. Para começar a falar das cores e contrastes dos filmes, eu tenho que falar sobre o grande contraste que tem entre o cenário, que é Gotham City, e o personagem principal, que é o Coringa, obviamente. Bom, a cidade de Gotham, ela é sempre nublada, quase sempre, sem cor. Em contrapartida, o Coringa é totalmente diferente disso. Ele tem vermelho, tem verde, tem azul, amarelo, tem tudo. Bom, e no amarelo que a gente vai focar primeiro. Em algumas cenas do Arthur no manicômio, a gente vê esse jogo amarelo bem para simbolizar bem o sentimento dele. O sentimento dele de ser oprimido pelo sistema, da estabilidade racional dele, e os produtores usaram isso muito bem. E o amarelo também nele significa o preconceito que ele já sofreu por causa disso, agressões tanto verbais como de tomar porrada, e assim vai. Bom, vou falar do verde no Coringa. Tem a contrapartida também. O verde nele significa solidão, significa melancolia e o perigo. Em contrapartida é o renascimento do Arthur. Tipo, ele aceita que é o Coringa e ponto final. E a liberdade dele se aceitar no mundo do crime. Bom, a gente vai falar do azul agora no Coringa, que é uma cor mais fria. Por ser uma cor mais fria, representa essa frieza dele, dos assassinatos e tudo mais, também da sua tristeza. O vermelho significa violência, significa também o perigo dele, por ele histórico de assassinatos já. E a paixão por tudo que ele faz, ele ama seu Coringa, mais do que tudo. A paixão por matar. E também temos alguns jogos bem legais, de cores, como tá preto à noite e cinza quando tá nublado, em algumas cenas de tristeza do Arthur. Isso ajuda muito a focar no sentimento dele e enriquece cada vez mais a cena e assim o filme inteiro. Porque dá uma linguagem simbólica. Por exemplo, no Ano Novo você usa ali aquela camisa branca pra paz, entendeu? Então, eles usam essas cores para simbolizar o que o personagem está sentindo, o que ele deseja, é assim o filme inteiro. Além dessa função que a cor tem no filme, ela também é grande responsável por causar um efeito de repetição no filme, que é muito bem demonstrado tanto no começo do filme, quando o Arthur Fleck não virou Coringa, mas está prestes a virar, e também no final do filme, quando ele está internado no asilo Arkham, que é uma espécie de manicômio. Nesta cena é possível notar que tanto Arthur quanto os personagens e até o próprio cenário é constituído pelo mesmo tom de cor, com cores mais sombrias e menos vivas. Também, numa cena do final do filme, é possível ver que todo o cenário é constituído pela cor branca. A roupa de Arthur é branca e todo o cenário é constituído por paredes brancas. É possível notar um certo contraste no piso dessa mesma cena. Diante de tudo que é branco, marcas de botas vermelhas representando o sangue são vistos, chamando a atenção do público. O método formalista também está presente no filme, como por exemplo o linear. O Coringa é bem definido, assim como em diversas cenas, e o contorno é bastante evidente nessa cena. Há também profundidade, já que se trata de live action, há bastante profundidade, principalmente pelo ponto de fuga. A mistura de unidade e pluralidade também é bastante usada no filme. Pela unidade, em vários momentos do filme é capaz de distinguir o que cada coisa é. Por exemplo, na cena do talk show de Murray, é possível ver cada objeto que compõe o cenário. Já a pluralidade, não é possível ver todos os manifestantes que ficavam, por exemplo, na cena em que os manifestantes começam a reverenciar o Joaquin Phoenix, o Coringa. Tem a junção da forma aberta e da forma fechada. A forma aberta também usamos a cena do talk show como para dar o exemplo. Porque você sabe que a plateia está também no cenário. Como é possível escutar, por exemplo, algumas opiniões e ruídos do mesmo interferindo também no filme. Já a forma fechada tem, por exemplo, a cena em que o Coringa visita o asilo Arkham, onde tem como principal elemento apenas o Coringa e o asilo Arkham, tendo só eles como pontos do cenário e também só algumas coisas que interessam no mesmo. E também há uma mistura de clareza absoluta e clareza relativa.
A clareza absoluta é vista muito na cena icônica que Coringa está dançando nas escadarias. Coringa está realmente bastante colorido, o seu traje é bastante colorido, que se destaca diante do cenário. A clareza relativa está presente, por exemplo, na mesma cena em que os manifestantes começam a reverenciar o Coringa. Não é possível ver todos os manifestantes na cena. E também, a partir de um momento, o foco vai diretamente para Joaquin Phoenix, que faz com que também os manifestantes começam a ter visões embaçadas. E explicando o filme através das leis de Gestalt, eu sei destacar a lei de segregação. A lei de segregação fala do jeito que se destaca. Por exemplo, nessa cena, é evidente o Coringa se sendo destacado pelo seu traje. Também a lei de semelhança. Objetos que possuem formas, aparências ou cores semelhantes e são interpretados como uma só unidade. Como por exemplo nessas cenas, em que tanto o figurino de Arthur quanto os diversos personagens e até do próprio cenário acabam tendo cores bem semelhantes. Bom, eu vou falar das representações de imagem. Durante todo o filme a gente percebe que a cidade de Gotham tem um clima caótico e sombrio, até violento, que remete muito à imagem do personagem Coringa aqui. Por dentro ele é sombrio, violento e que é o caos. Eu vou falar de imagens reais, abstratas e simbólicas. As imagens reais que representam o nosso cotidiano a gente pode perceber principalmente na imagem do ônibus, que é o Coringa pegando o ônibus, como o personagem Arthur, né, que é ele antes de virar o Coringa. Representa ele pegando o ônibus como qualquer um. E nessa mesma cena a gente tem uma imagem abstrata, que é quando ele começa a rir e não consegue parar por causa da doença. E como abstrato você tem que entender o contexto para entender o conteúdo, você teria que entender o filme, que o Coringa ele tem uma doença que ele ri em momentos que ele não quer. Na verdade, todas as imagens reais é praticamente quase todo o filme que remete à violência da sociedade, que é quando as pessoas oprimem ele por ele ter um problema, ou quando os 3 funcionários do Wayne começam a oprimir a mulher que estava no metrô sozinha. Então muitas imagens, a maioria do filme é real. Imagens abstratas também tem bastante, que o momento que ele ri no final, porque aquele momento é o único momento que ele ri de verdade, que ele sente felicidade naquele momento. E você tem que entender todo o contexto do filme, por causa que tudo que ele sofreu, tudo que ele tentou fazer para ser feliz acabou sendo oprimido. E naquele momento ele percebeu que ele era feliz, causando o caos pelas ruas. Outro momento que é abstrato é a dança na escada, que no começo do filme mostra ele subindo aquela escada triste, como arte. Ele mostra ele subindo aquela escada triste, tentando viver a vida como uma pessoa normal, tentando fazer comédia, que era o que ele queria. E depois que ele não consegue, que ele realmente vê que ele causou um caos pela cidade, e como Coringa, ele desce aquela escada feliz. Então, aquele momento foi que ele sentiu realmente felicidade, que ele como personagem Coringa, ele era melhor como Arthur. Outra imagem abstrata é a origem do Batman, que é desenhada durante todo o filme, que mostra o Arthur indo lá visitar o Thomas Wayne. Tem toda a trama que o Arthur seria filho do Thomas Wayne, que é o pai do Batman, Bruce Wayne. Você precisaria entender o contexto desse universo. Agora, imagem simbólica é quando o Arthur acaba matando 3 funcionários do Thomas Wayne, que acaba causando caos na cidade, e todos pegam a imagem do palhaço como símbolo e começam a reproduzir pela cidade, destruindo, causando caos, como palhaço, como se fosse uma revolução para eles, porque ninguém gostava do Thomas Wayne. Outra imagem simbólica também é a da morte dos pais do Batman, que mostra só no fim do filme, mas pra você é simbólico, né, por causa de todo o universo da DC. Outra imagem simbólica também é a cidade de Gotham. A cidade de Gotham, dos quadrinhos, é uma cidade muito importante, uma das mais importantes assim, da DC, não só da DC, como todo o universo dos quadrinhos. Outra coisa que a gente pode perceber é que o filme ele tenta muito se aproximar da realidade. Como, por exemplo, aquela cena do hospital, que os palhaços visitam um hospital de câncer e começam a animar as crianças. Isso é real, porque muitos hospitais têm essa característica de chamar palhaços para animar crianças, tanto com câncer como com outras doenças. Aí o plot twist dessa cena é quando ele está dançando e acaba caindo uma arma.
E esse seria uma cena abstrata, que para você entender, você teria que entender que ele sofreu violência no beco, por causa de roubar a placa dele. Então seu amigo achou que seria melhor para ele se proteger e entregar uma arma. E ele acabou levando aquela arma pro hospital e ele acabou sendo demitido depois que caiu a arma, né? É isso, como eu disse, o filme tem muitas cenas reais, porque ele tenta remeter muito à realidade, tanto que Gotham é apresentado como uma cidade caótica, com muita violência, como tem muitas cidades por aí que é assim. Então é representada como violência, como com pobreza, com lixo na rua, e muitas abstratas também, que seria o cotidiano do Coringa, né, por causa da doença dele. E para você poder entender praticamente o final do filme, você teria que entender tudo que ele passou. E a simbologia do filme é a representatividade que o Coringa teve para a sociedade, devido à revolução, entre aspas, que ele causou devido à morte dos três personagens do Wayne, que ninguém estava gostando do Wayne. Tem a cidade de Gotham, todo o universo da DC, que é de super-herói, que acaba não existindo, é simbólico, porque tem Gotham, a morte dos pais do Batman, o próprio Batman pode ser simbólico, que quando ele aparece é uma simbologia, por causa que o Coringa é o inimigo do Batman. Então o filme tem muitas imagens assim, reais, abstratas e simbólicas. E Falando em projeções gráficas, o Coringa ele se adequa mais na projeção 1+1 igual a 3. Com essa cena há diversos elementos no cenário, desde textos até lixos, prédios, pessoas, fumaças, enfim, há vários elementos constituídos no cenário, sendo assim 1+1 igual a 3. No cartaz, há linhas de formação, por parte da imagem principal, tendo o Coringa diferenciando a parte externa, assim também como nas outras imagens. Sua percepção visual é estável, pois mesmo tendo as 4 outras imagens em preto e branco, ainda é preciso notar e diferenciar o que é fundo e figura. A respeito da textura, foi tudo feito por processos digitais, através do Photoshop, até para criar um processo de ilusão e transparência nas imagens localizadas nos 4 extremos pontos do cartaz, que cria um processo de contraste, tendo uma única imagem colorida, sendo a centro do trabalho. Pelo método formalista, o cartaz é linear, por possuir contornos tanto de personagem em relação ao fundo, como nas figuras que possuem formato retangular presente. Entre unidade e pluralidade, colocamos a segunda opção, para retratar o momento conturbado que Arthur Fleck sofreu ao longo da história, de tentativas de se achar no mundo e a grande pressão sofrida pelo mesmo no começo do filme. A pluralidade está sendo representada pelas mesmas imagens das extremas pontas jogadas e inseridas em uma outra mais colorida, que representa finalmente a sua descoberta motivacional. Há também clareza relativa nas imagens, pois não é muito possível enxergar nitidamente o fundo, e sua forma é fechada, pois o que importa nessas cenas é sua expressão e sentimento. Segundo as leis de Gestalt, as que fazem vínculo com o cartaz são as leis de segregação, com a imagem central tendo evidência maior por conta de suas cores, de unidade, já que o elemento constitui em 5 imagens, constituídas em uma só, de semelhança, pois tem objetos com mesmas aparências a ser tratadas, não chegam até as mesmas aparências a ser tratadas, não chegam a ter as mesmas cores e as mesmas formas de expressões, mas a aparência é mantida. E de pregnância alta, porque as imagens têm uma percepção visual clara. O cartaz, assim como o filme, utilizam a tipografia Gothic Joker, a original do filme. E por último, a percepção gráfica do cartaz é de 1+1 igual a 2, pois a frase "coloque um sorriso na cara" complementa a imagem colorida central, e como anteriormente dito, as imagens em preto e branco complementam a imagem central, que serviram de trajetórias para que Arthur Fleck se tornasse o Coringa. Sem nenhum dos acontecimentos tratados nas pequenas imagens, o Coringa não teria virado o que ele é.